Hoje eu vou te mostrar os 10 livros que eu mais gosto e que vão te ajudar a ser um top influenciador. Vem comigo e vem descobrir que títulos são esses. Eu não sei se eu já te contei, mas eu sou uma ávida consumidora de livros. E eu escolhi aqui alguns que são os meus preferidos no sentido de te ajudar a te transformar em um grande influenciador. O que você precisa para ser um grande influenciador? O primeiro deles, eu já vou pegar aqui para vocês, ó, é esse aqui, O Poder do Carisma. Os segredos para se destacar na multidão. Esse livro é um livro, olha só o tamanho, bem facinho de ler, é uma leitura super gostosa, só que ele é muito bom em conteúdo, porque ele fala de coisas básicas como é que você gera conexão com a sua audiência, o que você tem que fazer com a sua imagem pessoal, como é que você se posiciona, várias dicas que são fundamentais se você quer ser um influenciador. E nessa linha também, já vou indicar um outro aqui para você, que é esse aqui, ó, As Leis do Carisma. Ele é um livro complementar, ele traz um pouco mais de conteúdo do que aquele outro que eu indiquei, e ele também vai falar como influenciar, cativar e inspirar pessoas. É muito importante, se você quiser ser um influenciador, que você aprenda a gerar essa conexão profunda com os outros, a motivá-los, a fazer com que as pessoas tenham alguma ação. Ele fala sobre as qualidades essenciais de uma pessoa muito carismática, fala até de tom de voz, de volume de voz e traz alguns estudos de caso bem legais. Você sabe que carisma, às vezes a pessoa fala, ah, fulano é carismático e fulano não, mas pode ser treinado. E esses dois livros são a minha dica para você conseguir fazer esse treino. Um outro livro que eu tenho medo de indicar, tá? É esse aqui, ó. Poder e Manipulação. Não sei se já ouviu falar no livro O Príncipe de Maquiavel, é uma literatura, enfim, um clássico aí. E ele traz quais são as táticas, né, que os príncipes usam para se manter no poder e para conquistar poder. E esse livro aqui, o que ele faz? É um livro de leitura difícil, aquele outro, né, O Príncipe. E esse daqui, ele já é uma interpretação, tá, dessa filosofia, dessa estratégia, e de forma que tá trazendo ela para o mundo moderno. Então, como é que você usa esse conhecimento dos príncipes e tal no mundo moderno? O problema é que algumas coisas aqui eu considero antiéticas, mas por que você tem que observar? Para você entender quando estiverem fazendo isso com você e para você entender como é que você pode gerar o mesmo resultado sem fazer uma manipulação mesmo, tá? Apenas numa influência positiva. Mas é um livro inteligentíssimo, que traz uma percepção interessante, eu indico que você leia. Outro livro é esse aqui, ó, Como Influenciar Pessoas Poderosas. Ele fala assim, ó, atrai e dirige a atenção dos tomadores de decisão para conseguir o que precisa para ser bem-sucedido. Bom, eu imagino que em algum momento da sua vida você já quis chegar em alguém, se apresentar para alguém que você considerava poderoso, né? Um CEO, aí um grande diretor, ou uma pessoa famosa, alguém que é muito importante do seu segmento, e você teve dificuldade. Esse livro aqui, ele fala como você fazer isso, tá? O que essas pessoas esperam e o que você não fazer também. Fala de bajulação excessiva, enfim. Eu indico que você leia, porque ele traz alguns conceitos interessantes. Não são todos os conceitos que são interessantes, mas alguns conceitos são bem legais, assim, e você pode aprender muito com esse livro para você conseguir chegar em pessoas poderosas, em pessoas que têm um grande nível de influência, tá? Um outro livro de influência que é um clássico quase é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala muito mais de como você se relaciona com qualquer pessoa, de como você gera essa conexão, esse interesse, da importância de você saber ouvir. Então eu não tenho ele aqui agora, mas leia esse livro, que é um clássico aí, né, nessa questão de influenciar, de fazer amizade, de ter conexão com pessoas. Outra coisa que é muito importante, se você quer ser um influenciador, é você entender sinais do corpo. Então, se eu tô aqui, minhas mãos assim, o que isso significa? Você saber ler as pessoas. Em jornalismo a gente tem aulas e mais aulas com essas técnicas, mas eu vou te indicar um livro que ensina algumas delas, que é O Corpo Fala. Esse é um livro que você tem assim também, O Corpo Fala nos Negócios, mas esse livro, O Corpo Fala, ele já resume muitas coisas que vão te ajudar a entender os sinais corporais das pessoas, o que elas estão querendo dizer com aquilo. Assim, você vai conseguir se conectar melhor, vai entender se o assunto está legal ou não, se a pessoa está realmente interessada no que você está falando. Isso vai te ajudar a se conectar também com as pessoas. E um outro livro que é um pouquinho mais aprofundado, que também fala disso, é esse aqui, ó. Manual de Persuasão do FBI. Ex-agente revela os segredos da Polícia Secreta Americana para identificar mentiras, influenciar, atrair e conquistar pessoas. Use para o bem, tá? Mas esse livro, ele também fala, assim,
de visual, tá vendo? Ó, o que significa sobrancelhas franzidas, né? O que significa tudo isso. Se você quer ser um grande influenciador, é muito importante que você aprenda a ler pessoas, tá? Quais são os sinais que elas estão te dando. Outro livro que vai te ajudar a influenciar é o Armas da Persuasão, que é como influenciar e não se deixar influenciar. Ele traz aqui alguns gatilhos mentais que você pode usar para você ser mais persuasivo com as pessoas. Tem um outro livro também que é nessa linha que se chama Máxima Influência. Ele traz também alguns gatilhos, então esse aqui ou o Máxima Influência, tá? São dois livros bons que você pode ter também nessa linha de como usar escrita persuasiva, argumentos persuasivos. Um outro ponto de um bom influenciador é saber se comunicar, saber contar histórias. E aí, eu não poderia deixar de indicar o Ideias que Colam, que é porque algumas ideias pegam e outras não, e fala de 6 princípios das ideias que viralizam por aí pelo mundo, né? E esse livro é de uma leitura muito gostosa, muito fácil, e ele mudou a minha forma de explicar as coisas, né? E eu indico que você tenha isso também, porque um bom influenciador, ele conecta, ele consegue explicar as coisas para o público de forma que as pessoas entendam, né? De forma que as pessoas consigam gerar imagens mentais, tá? É uma das dicas do livro. E por último, um livro que eu posso indicar também nesse mesmo estilo, né? De como você contar histórias, ter ideias que pegam, é o Contágio, tá? Ele fala por que as coisas pegam. Então ele também ensina, né? Quais são os princípios que tornam as coisas mais populares, o que você deve ou não deve, e usa técnicas também, ensina algumas técnicas para você usar na sua comunicação, nos seus textos, nos seus vídeos, para tornar as ideias mais contagiantes. Então essa foi a minha dica de 10 livros que vão te ajudar a ser um top influenciador. Eu quero saber também o que você está lendo. Então, deixa seu comentário aqui e me fala quais são os livros que você está lendo ou os livros que marcaram a sua vida, que eu quero saber também, que eu quero ler também, para a gente trocar mais informações sobre esse assunto, tá bom? Espero que você tenha curtido a dica. Compartilha para mais gente comprar esses livros e conhecer esse conteúdo. Um beijo, eu te vejo amanhã em mais um episódio.